Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos falando sobre Colossenses. Realmente é um estudo muito denso, um estudo assim que demanda muito tempo, né? Mas nós estamos procurando sintetizar algumas ideias deste livro que cremos ser muito importante para que nós mantenhamos a nossa vida centrada em Cristo. Hoje nós vamos ler no capítulo 2 de Colossenses, do versículo 6 ao versículo de número 10. Na minha tradução, que é a Revista Atualizada, tem como título dessa perícope o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Então, o texto bíblico diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, hoje nós vamos falar sobre vivendo realmente uma vida centrada em Cristo. Estarmos realmente na presença do Senhor. Esta perícope, né, ou esses versículos que nós lemos, eles trazem para nós o ponto central do nosso estudo, que é então que a nossa vida tem que ter como base realmente o estar, o permanecer na presença do Senhor. Então, hoje nós vamos procurar analisar três aspectos, né, que são importantes, podemos dizer assim, do começo até o fim da nossa caminhada cristã. O primeiro deles é fé em Cristo Jesus. E esta fé em Cristo Jesus nos leva para o segundo ponto, que é a nossa liberdade em Cristo. E por fim, esta liberdade em Cristo traz para nós o terceiro ponto, que é a nossa plenitude em Cristo, ou seja, sermos cheios do Senhor realmente. Para isso, nós precisamos a cada momento conhecer um pouco mais do Senhor. Por isso, nas leituras bíblicas, nós passamos a conhecer melhor o Senhor. Quando você conhece melhor o Senhor, lógico que você vai amar mais ao Senhor. E amando mais ao Senhor, você vai se empenhar um pouco mais no trabalho do Senhor. Então precisamos conhecer mais do Senhor. No livro de Oséias, no capítulo 6, verso 3, há um texto que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na nova versão transformadora, esse versículo traz uma ideia assim: como precisamos conhecer ao Senhor. E a partir desse momento, então, o escritor Oséias fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e Ele nos responderá com toda a certeza. Então, a partir do momento que você conhece o Senhor, se relaciona com o Senhor, você passa a ter realmente clareza nas respostas de Deus, e andando pelos ensinamentos do Senhor, você passa a ter esta vida centrada em Cristo, e uma vida centrada em Cristo é uma vida abençoada, é uma vida plena, é uma vida cheia. Então, a partir do momento também que nós andamos com o Senhor, nós passamos a ter a sabedoria. No livro de Jó, no capítulo 12, versículo 12, Jó ele usa uma expressão e diz assim: será que a sabedoria está com as pessoas idosas, está com os mais velhos? E aí então no versículo 13 ele mesmo responde: não, a sabedoria está em Deus. E é interessante que essa sabedoria que Jó revela para nós ali no capítulo 12, ele diz que a sabedoria está em Deus, e então em Deus nós temos sabedoria, poder, conselho e entendimento. Ou seja, nós teremos tudo aquilo que é necessário para a vida cristã. Então, nós começamos esse texto dizendo assim: olha, como que você recebeu a Cristo? Paulo faz essa pergunta.
Então, a resposta é pela fé. Nós recebemos a Cristo pela fé. E aí então ele diz assim, como que você então vai andar nele ou através dele? É pela fé, pela confiança. Cada passo, cada mover do cristão é por causa da pessoa de Jesus. E aí então Paulo diz, se você recebeu a Cristo pela fé, e se você está andando pela fé, então no versículo 7 ele diz, você está radicado, edificado e confirmado nele, através da fé. Aqui nós temos a ideia de estabelecidos, confirmados, né? Através da fé nós passamos a ter uma base, e essa base é Jesus Cristo. Então por isso a vida cristã começa com a fé em Cristo, mas também esta vida cristã deve continuar pela fé. Por isso a palavra diz ali no livro de Hebreus, o justo viverá pela fé. Então a igreja do Senhor Jesus, que são as pessoas redimidas pelo sangue dele, que o aceitaram como Senhor e Salvador, elas mantêm a firmeza através da fé. E não pode se esquecer, né, que esse ensino que nós recebemos sobre Cristo, essa base, vamos dizer assim, doutrinária, ela é importante, porque ela é uma base doutrinária bíblica. Ela não é cheia de usos e costumes ou de ideias percebidas apenas por homens. Essa é uma verdade que ela permanece como fundamento da nossa fé e não pode mudar, que é que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a partir do momento que nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, então nós nos dobramos, nós o adoramos, nós o reconhecemos em todos os momentos. E a partir do momento que eu ando pela fé, eu vou entender que a obra de Cristo, tudo o que Jesus Cristo fez é suficiente. Quando ele diz lá no final, na cruz, está consumado, então ali nós temos toda a suficiência de Cristo. Por isso, aqui Paulo fala assim, que nós precisamos estar radicados. A palavra aqui, radicados, reizou, do hebraico, traz a ideia assim, de criar raízes. Será que nós temos criado raízes cristãs fundamentados e irrigados pela palavra de Deus? Jeremias, quando fala da vida daqueles que confiam no Senhor, ele faz esta comparação. É como uma árvore plantada junto a ribeiros que estende as suas raízes para essas correntes das águas, e mesmo nos momentos de sequidão, mesmo nos momentos que, vamos dizer assim, as intempéries climáticas tentam interferir, ele mantém, vamos dizer assim, o seu vigor. Podemos dizer que nós, como cristãos, vamos manter a nossa esperança, a nossa alegria, a partir do momento que realmente estivermos enraizados em Cristo Jesus. A partir do momento, então, que nós estamos enraizados em Cristo, há uma ideia interessante ali no livro de Romanos, no capítulo 11, verso 16, onde Paulo diz assim, e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. A partir do momento que você está enraizado em Cristo, então toda a seiva da santidade, da graça, do poder, da sabedoria, da misericórdia, ela vai nutrir toda esta árvore, todos esses galhos, e a partir dessa nutrição divina é que nós produzimos bons frutos para o Senhor. Então precisamos estar enraizados, radicados realmente no Senhor. Então, esta fé em Cristo Jesus, ele é o grande fundamento, né? Por isso, você pode observar nas cartas de Paulo que ele vai sempre ter Jesus como centro. Ele vai falar o Evangelho de Cristo, ele vai falar sobre ensinamentos de Cristo, ele vai falar sobre a verdade sobre Cristo. E tudo isso de acordo com a palavra, com a Bíblia Sagrada. Então, Paulo vai dizer assim, que se você começou a andar
pela fé. Se você está enraizado, fundamentado em Cristo, e aí então no versículo 8 ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, este é o grande desafio para que nós possamos viver uma vida centrada em Cristo. É termos como base a pessoa de Jesus e não outra coisa. Infelizmente, muitas vezes nós passamos a colocar outras coisas no lugar de Jesus. Jesus, ele é o Senhor, Jesus é o centro, e o nosso relacionamento com Jesus é o que vai fazer a diferença. Jesus sempre trouxe essa dimensão relacional para nós. Quando ali no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5, ele diz assim que quem está em mim e eu nele, ou seja, essa relação de comunhão um com o outro, e aí então vamos produzir fruto, vamos produzir vida abundante, vamos ter o fruto do Espírito, pois nós estaremos sendo fortalecidos no Senhor a cada momento. Há um texto ali, eu quero ler com você, que é no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 32, Atos capítulo 20, o versículo 32, diz assim a palavra: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, aqui nós vemos a palavra: olha, eu estou encomendando para que vocês possam ter esta graça, vocês possam ter esta verdade, vocês possam ser edificados e santificados através realmente do permanecer, do estar em Cristo Jesus. E uma outra coisa que nós vemos aqui, que a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, estamos realmente fortalecidos nele, vai haver uma diferença enorme. Há um autor, né, que é o William Barclay, ele diz assim: o cristão deve expressar com palavras e demonstrar com a sua vida sua gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Então, a partir do momento que nós temos uma vida centrada em Cristo, nós passamos a ter uma vida de gratidão ao Senhor. Um outro comentarista, ele diz assim, que nós devemos crescer, né, em ações de graça. Ele diz assim: a ação de graças é o fim de toda a conduta humana, quer a observe em palavras ou em obras. Por isso, aqui o apóstolo Paulo vai dizer assim: cuidado para que ninguém vos tire do caminho real que é Jesus. Porque se o inimigo se ele conseguir nos cegar em relação a Cristo, em relação à obra da cruz, embora nós tenhamos talvez uma linguagem religiosa, possamos até vir à igreja, enfim, mas novamente nós seremos cativos. Nós conseguiremos nos deixar aprisionar de novo. E em Cristo nós somos livres, livres para amar, livres para adorar, livres para expressarmos realmente a nossa gratidão a Deus. Somente em Jesus é que nós podemos realmente obter esta plena liberdade, esta realidade da nossa vida, uma nova vida no Senhor. Então, nós não precisamos de nenhuma filosofia adicional. É isso que Paulo está dizendo. Cuidado, que as pessoas tentam acrescentar coisas, ou seja, através de filosofias, conforme as tradições humanas, diz aí o versículo 8, os rudimentos deste mundo. E ele diz: isso não é segundo Cristo, isso não está de acordo com o Evangelho.
podemos dizer assim, que apenas uma religiosidade, isso aprisiona o ser humano, não liberta. O cristianismo ele veio para trazer a liberdade, plena liberdade em Cristo Jesus, para nós vivermos esta nova vida. Então, Paulo diz assim, cuidado. Essa palavra cuidado aqui no grego é a palavra blepo, né? Blepo significa assim, olha, veja bem, preste atenção, seja realmente atencioso diante das circunstâncias pelas quais você está vivendo. Perceba, estamos lemos o livro de Jó, e no livro de Jó, Jó teve que tomar cuidado, embora em alguns momentos ele não percebesse o agir de Deus, mas no final ele faz uma exclamação assim, olha, eu estava falando de coisas que eu não entendia, mas agora os meus olhos estão abertos, eu consigo enxergar. Precisamos então dessa sabedoria, desse poder, desse entendimento, do conhecimento que vem através da nossa vida enraizada realmente em Jesus, para que nós não venhamos a nos prender novamente a julgos desiguais, a ações que não vão trazer para nós benefícios para a vida cristã. Essas vãs filosofias aqui é uma forma de pensar o mundo, mas sem ter Cristo como centro. Há muitas visões de mundo, podemos dizer assim. A filosofia chama de cosmovisão, uma visão de mundo. Mas na nossa visão de mundo, nós precisamos ter a pessoa de Jesus como centro. Porque se você olhar esse mundo sem a presença do Senhor, não há esperança. Se você olhar as circunstâncias sem a presença de Cristo, realmente nós vamos estar como o povo quando sai lá do Egito, e aí eles se deparam com o mar na frente, cadeias de montanhas dos dois lados e Faraó atrás. E eles dizem, vamos morrer, não há esperança para nós. Mas quando nós temos Cristo como centro das nossas vidas, o milagre pode acontecer, o sobrenatural pode acontecer. De alguma forma, o agir de Deus pode fazer com que o mar se abra. Humanamente, para nós, isso seria impossível. Mas a nossa vida centrada em Cristo agora é uma vida sobrenatural. Por isso, Paulo, falando ali em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz, ora, o homem não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, poder entendê-las, porque ele não pode entendê-las, porque elas vão se discernir espiritualmente. Então, Paulo diz assim, olha, as coisas espirituais, o homem natural não consegue entender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas a partir do momento, então nós podemos pegar esse versículo aqui e dentro da perspectiva de Cristo como centro da nossa vida, nós podemos dizer assim que nós vamos compreender as coisas porque o Espírito de Deus nos revela. E elas talvez pareçam ser loucuras, mas a loucura é a realidade de Deus, e aí então nós vamos entender e discernir espiritualmente. Porque se nós entrarmos num sistema que tome o lugar de Cristo, nossas vidas, por mais religiosidade que possamos ter, não vai trazer para nós realmente a grande satisfação de estarmos em Cristo. Há uma canção antiga que diz assim, não há prazer maior já visto, sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Porque dentro de nós há uma fonte inesgotável através do Espírito Santo que vai renovando os nossos pensamentos, vai renovando o nosso coração, vai renovando realmente a nossa esperança, vai nos enchendo do amor, e esse amor de Deus nos leva a insistirmos, persistirmos, a enfrentarmos, quebrarmos as barreiras, até como Davi diz, com meu Deus eu passo por meio de um exército. Imaginem, antigamente se falava o corredor polonês, ou seja, pessoas dos dois lados e
batendo em você, mas Davi fala assim, com meu Deus eu passo por meio de um esquadrão, eu sobrevivo às pancadas da vida, eu sobrevivo a todas as intempéries. Nós não podemos alcançar a Deus a partir de filosofias, nós não podemos alcançar Deus a partir dos rudimentos deste mundo, somente podemos conhecer Deus através de Jesus. Por isso, quando Felipe fala para Jesus, Jesus mostra-nos o Pai, e Jesus fala, Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me conheces, quem vê a mim, vê o Pai. Então nós precisamos realmente estarmos firmados na pessoa e na presença de Cristo. Em Cristo Jesus, realmente nós somos livres. Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em Cristo, então, somos verdadeiramente livres, porque através da obra da cruz, Ele trouxe para nós esta liberdade. Então, nós somos livres da culpa. Você não precisa carregar culpa. Confesse ao Senhor. Aquele que confessa o seu pecado, confessa realmente a sua transgressão, o Senhor perdoa e purifica, então nós somos livres da culpa. Uma das coisas que temos observado é que muitas vezes as pessoas, mesmo sendo perdoadas, ainda carregam o sentimento de culpa. Nós tivemos aí no mês de janeiro, que alguns colocam janeiro branco, porque nesse mês de janeiro se procurou ter algumas atitudes para combater principalmente os males, vamos dizer assim, da nossa mente, os males das emoções. Há muitas pessoas deprimidas, há muitas pessoas sobrecarregadas, muitas pessoas se sentindo culpadas. Então, tenha certeza, em Cristo Jesus, nós somos livres da culpa. Assim como nos apropriamos do perdão pela fé, também temos que nos apropriar da liberdade da culpa em Cristo Jesus pela fé. E também nós somos livres do medo. Muitas vezes as pessoas ainda se deixam amedrontar pelas circunstâncias. E por fim, livres do pecado realmente. E aí então nós temos essa liberdade, esse acesso ao trono da graça. E isso vai gerar em nós, tá? Pois ali no versículo 9 de Colossenses, do capítulo 2, diz, porquanto nele corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Então, quando eu me relaciono com Cristo, eu estou me relacionando com Deus. Então, em Cristo tem toda a essência da divindade, toda a essência de Deus. E em nenhum momento, né, nós temos que entender que na história de Cristo ele deixa de ser Deus. Né? Ele sempre foi Deus e continua sendo Deus com todos os atributos. Este é o mistério da Trindade. Plena liberdade em Cristo nós temos e precisamos continuar mantendo, porque nós não podemos trocar, queridos, o certo pelo duvidoso. E o certo é, Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. Nele temos a plenitude, nele encontramos a plena satisfação. Então, Cristo, sendo o cabeça de toda a autoridade, sendo realmente aquele que nos traz para uma nova dimensão de vida, nós precisamos continuar andando pela fé. Um autor chamado Max Anders, ele diz assim, não saia por aí procurando um tesouro que você já encontrou. É que muitas vezes nós não reconhecemos. Paulo ele diz assim, olha, nós somos um vaso de barro, mas nós temos um grande tesouro dentro de nós. Infelizmente, muitas vezes nós passamos a ver mais o vaso de barro do que o grande tesouro dentro de nós. Paulo, ali, né, como eu disse em 2 Coríntios 4,7, que ele faz essa afirmação. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Cristo vive em nós e isso vai fazer toda a diferença. Temos que viver uma vida centrada em Cristo. Vivermos em comunhão,
diária com o Senhor. Sabe, se você pensar bem, tem alguns dias que nós até esquecemos de Jesus. Há alguns dias que nós esquecemos de orar, de ler a Bíblia. Mas se você tem uma vida centrada em Cristo, Cristo nunca esquece de você. Também uma vida centrada em Cristo vai tirar de nós toda a insatisfação. A insatisfação, ela vem porque muitas vezes nós não confiamos inteiramente no Senhor. Então, se nós vivermos uma vida centrada em Cristo, teremos satisfação, e aí então nós não cairemos na sedução do inimigo, porque a sedução do inimigo não é simplesmente que venhamos a duvidar do Senhor. Porque muitas vezes a estratégia de Satanás não é que você duvide do Senhor, mas é tentar fazer que nós acreditemos que exista algo mais, que Cristo não é suficiente, então eu tenho que acrescentar mais alguma coisa. Então, tenha uma vida centrada em Cristo. Pare, pense, viva realmente na dimensão do Evangelho, tenha a sua vida realmente edificada, radicada, confirmada pela fé. Pois desta maneira nós estamos sendo ensinados, instruídos, e que isso redunde em ações de graça. A vida cristã é uma vida de gratidão por tudo aquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez é suficiente para nós. Receba esta oração. Senhor, muito obrigado pela certeza de que quando estamos tendo uma vida centrada na Tua pessoa, somos os ramos ligados à videira verdadeira. Realmente, Senhor, em Ti nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus os abençoe, querido.